Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, hoje nós vamos demonstrar por que aquela conjectura levantada ontem a respeito da soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360 graus. Lembra que a gente conjecturou isso aqui, ó? A mais B mais C mais D igual a 360 graus. Então, hoje nós vamos mostrar de forma algébrica que isso vale para um quadrilátero qualquer. Por isso, apesar daqui tá em específico um quadrilátero desenhado, é colocado um valor de medida qualquer, A, B, C e D. Não especifica a medida certinha, né? Então, por isso, nós vamos generalizar, tá certo? Não sei se vocês se recordam, ontem a gente ligou essa diagonal AC aqui, ó. Volta, Sandra, que isso não ficou uma diagonal. Vamos lá. Agora melhorou um pouquinho. E aí a gente obteve dois triângulos, lembram? Aí a gente falou, opa, então o triângulo de baixo mede 180 graus a soma, o de cima 180. Então 180 mais 180, 360. Foi essa a ideia que a gente usou. Agora a gente vai usar a álgebra. A gente vai pegar esse ângulo A, que a gente dividiu aqui embaixo, e vai chamar de um pedacinho X, um outro pedacinho Y, porque não dá pra falar que é bissetriz, não dá pra assumir que é bissetriz, que divide o ângulo no meio. E o C nós vamos dividir num pedacinho Z e num pedacinho T. Olha que legal que nós vamos fazer agora. Vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo 1, esse de baixo, tá? No triângulo 1, como que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim, ó. Que X mais B mais T resulta 180 graus, certo? No triângulo 2, aqui em cima, o que a gente pode escrever? A mesma coisa, já que é um triângulo, né? Então, só que, olha lá, as letras dos ângulos vão mudar, ó. Y mais D mais Z igual a 180 graus. Meus queridos, observem o seguinte, se nessa primeira relação está dizendo que tudo isso é igual a 180, e na segunda relação também está dizendo, tudo isso é igual a 180, logo, podemos afirmar que essa parte da equação e essa parte dessa outra equação são iguais. Concorda? Se nos dois casos resulta em 180, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que X mais B mais T é igual a Y mais D mais Z, certo? Uma outra observação bem interessante é que se você somar, olha só, a equação 1. Se você somar a equação 1. Deixa eu pegar a caneta aqui. A equação 1 com a equação 2, ó, equação 1 mais equação 2, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó, X mais B mais T mais, eu vou somar os dois primeiros membros, ó, esse aqui e esse aqui, mais Y, desce um pouquinho, mais Y, mais D, mais Z, né? Somei os dois primeiros membros, agora eu vou somar o 180 com o 180, eu somei os dois lados, na verdade. Como são duas igualdades, a gente pode fazer isso, e não vai alterar a igualdade. Isso mostra o que pra gente? Que a gente sabe que o ângulo A, ele não é formado pelo ângulo Y mais o ângulo X. Ó, X mais o Y vai dar A. Então, eu vou trocar isso aqui por A, ó. A mais o Z mais o T é igual ao C. Cadê o Z, Sandra? Tá aqui, ó. O Z mais o T vai ser igual ao ângulo C. Então, A mais C mais B
mais D igual a 360 graus. Logo, meus queridos, essa é a dedução para a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Tá? Para aplicar em exercício, o mais importante de tudo é você identificar isso. Quando a figura é um quadrilátero, a gente pode adicionar os 4 ângulos internos dele e com certeza nós vamos obter 360 graus, tá certo? Então, essas observações que eu fiz aqui se chamam, fazem parte, na verdade, de uma demonstração algébrica, de uma demonstração em matemática, tá bom? Espero que tenham entendido e aí vocês vão completar o exercício de acordo com o que ele vai pedindo, tá certo? Beijos!